Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, diz Mateus, vai entrar no reino dos céus. Nem todo mundo. E você vê que quando você observa o texto, ali no Evangelho de Mateus, ele diz assim, eu conduzi as tuas ovelhas, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos. Está escrito isso na Bíblia. E Jesus dirá, aparta-te, maldito, porque eu não te conheço. Mas por que o cara é maldito? Aí a gente precisa olhar o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, se alguém vos pegar outro evangelho que não seja este, ele é anátema, que é maldito. Então, o que é pregar outro evangelho? É você pregar uma coisa que não está na Bíblia. Não é? É, verdade. Quanta gente está em cima do púlpito pregando coisa que não está na Bíblia? Muitas pessoas. E não é em igrejas, eu ia falar igrejola, todo mundo ia me xingar, né? Não é numa igreja pequenininha que os caras estão fazendo isso. Como é que você vai congregar numa igreja, porque ela é grande, linda, tem coral, beleza, mas o pastor presidente é o líder da maçonaria? Como é que você vai andar debaixo de uma autoridade espiritual dessa? Eu pergunto para você. É difícil. Mas tem pastores, presidente de igreja, que é líder de maçonaria, claro, pastor? Da Igreja Batista. Curitiba, o pastor lá, todo mundo sabe, ele é líder da maçonaria. Todo mundo sabe disso. E ele não tem problema com isso. Mas o que leva um pastor ser da maçonaria? Eu não sei, você tem que perguntar para ele. Qual é a vantagem que ele tem? Mas qual é o problema em um pastor ser maçom? A maçonaria é uma ação pactuada com Satanás, irmão. O Deus da maçonaria não é Jesus. É só você ler a história. Mas é comprovado isso? Que história. É que eu sempre ouvi, né? Dizendo que existem rituais, existem sacrifícios eles de bode. negam e não mostram, mas você lê a história fala. Leia a Barça. Os caras falam que a maçonaria é antes de Jesus. Ela foi criada. E a história está escrito no livro de história. Eu não estou aqui falando para você uma coisa que eu acho. Não, está escrito na história. Quem é o Deus da maçonaria, da onde veio, quem criou, que os cavaleiros templários eram maçons. Cara, o troço é muito antigo. Não é de hoje isso que alguém criou ali e tal, não sei o quê. Só que a maçonaria ela é dividida em partes, né? Ela tem a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Eu sei porque eu ganhei vários caras maçons grau 33 para Jesus. Eu ganhei esse povo para Jesus. E o grau 33 que o trem acontece. Quando você conversa com os caras que começam a te dar testemunha, você vê o que acontece. Entendeu? Claro que eu não vou falar isso aqui porque eu não posso provar, os caras me acionam na justiça e vão tomar meu dinheiro, né? Mas tem testemunhos aí rolando. Eu conheci um coronel da polícia que ele falava que ele não podia dormir no mesmo lugar porque os caras queriam matar ele, fugir. Eu conheço o cara, tenho o testemunho, tenho o CD dele, ó, fita cassete dele. O antigo. E ele contava coisas que você se escandalizava. Eu era da Assembleia de Deus ainda, tenho uma fita guardada dele, contando testemunho. E ele dizia que os caras andavam atrás dele para matar ele. Eu não sei se é verdade, é mentira, né? A gente não sabe. Mas é inadmissível ser um pastor e ser maçom. Mas se você pensar algum tempo atrás, inclusive a Igreja Batista excluiu todo mundo e presbiteriana que participava da maçonaria foi excluída da igreja. Isso aconteceu, isso é fato. Aconteceu. Porque não coaduna a doutrina deles com a doutrina cristã. Não coaduna. Entendeu? Mas se eu pegar, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos disse que a presbiteriana deveria mudar. A igreja presbiteriana deveria mudar e não aceitar mais pastores que fossem maçom. Isso quer dizer, então, que eles aceitavam antes. A presbiteriana foi criada pela maçonaria, Fábio. A história. Puxa, eu não me lembro a data agora, eu não vou falar para não errar. Mas é muito tempo atrás. Nos Estados Unidos, eles precisavam de um lugar para reunir todo mundo que não fosse nas lojas ou nas casas onde eles... E eles resolveram, então, criar as igrejas. E foi criada a igreja presbiteriana. Isso está na história. Está escrito lá nos livros de história. E, inclusive, os templos antigos da igreja presbiteriana, ele era branco e preto. Os ladrilhos do chão era branco e preto. Você olhava assim, tudo branco e preto. E igual as lojas antigas, era a mesma coisa. Entendeu? Com seus símbolos, com as suas coisas, essa coisa toda e tal. Isso é história. Né? Então, eles atribuem, você vê o Nicodemos dizendo que a igreja não poderia ter pastores que são maçons. Por quê? Por que só agora? Então, mas sempre foram. Por exemplo, a Assembleia de Deus, no Goiás, os pastores, a grande maioria deles é maçom. A grande maioria. Não tem um monte de gente acusando, dizendo que o Silas Malafaia é maçom. Ele fala, não, eu não sou maçom.
Você já deve ter ouvido Sim, isso aí. sim. Os caras falam, não, o Silas Malafaia é maçom, eu não sou eu. Não sei se ele é ou se ele não é, mas eu tô falando porque ele é uma pessoa, né, que está aí top de linha hoje no Brasil, né? Mas diz que o maçom não pode negar, né? E o pastor Silas Malafaia já veio a público algumas Pois é, vezes, e negou e disse que não negando, era. dizendo que não era É. e tal. Agora, o ruim é quando o cara recebe a acusação e ele não vem a público dizer que não é, né? Fica quieto e se esconde, né? Então, você vê o seguinte, quanta coisa está rolando atrás da igreja, aí a gente não sabe. Não tem o cara, o líder da igreja no Rio de Janeiro, esse que a sua esposa morreu pouco tempo atrás, igreja Madureira lá, na igreja da Madureira? Sim. Que o topetão lá, né? Esqueço o nome daquele Bispo pastor. Samuel. Bispo Samuel. Ele não teve lá no Vaticano beijando a mão do Papa? Ali foi o bispo Abner, né? Mas ali foi Mas é da igreja deles. Mas ali foi uma ação respeitosa, né? Uma ação respeitosa, onde eles assinaram um documento concordando com a agenda de 2030. Aí eu não sabia, não. Mas tá lá, mas você não leu a notícia inteira, você só olhou. Você lê a notícia inteira, o que o cara foi fazer em Roma? Reunir com o Papa, pra quê? Qual era a função? Que reunião? Quem estava lá? Quando você lê a ficha inteira, você descobre que os caras estavam lá em função da agenda da ONU 2030, onde todo mundo devia trabalhar junto, para a paz, para a humanidade ser legal, para viver debaixo de todo mundo do mesmo governo, para acabar as guerras, porque daí não ia ter fronteira, ninguém ia guerrear com ninguém, todo mundo ia viver em paz, ia ter um presidente só, comandava todo mundo, acabou, viver todo em paz e em alegria. Essa é a agenda 2030. Mas aparentemente é uma agenda boa, né? Humanamente falando. Claro que é. Só que é do diabo. Entendeu? Que Só reluz é como do um anjo diabo. de luz, né? É isso aí, ia enganar muitos, até mesmo os escolhidos, se possível fosse. Agora eu pergunto para você, pergunta se alguém de lá, dessas igrejas, saiu porque viu isso. E você acha que ninguém falou? Ah, não, mas eu não tenho nada com isso, porque o meu pastor, eles falam assim, né? Porque a minha congregação, o meu pastor, ele não tem nada a ver com isso. Como não tem, irmão? O cara ter o pastor presidente é igual o cara da quadrangular falar que não tem nada a ver com o pastor presidente, que todo teve congresso, todos os pastores quadrangulares do Brasil foram nesse congresso, inclusive alguns deles que filmaram, e o cara deu um caixãozinho com uma caveirinha para cada um deles e falou, a partir de agora todo mundo vai consultar o espírito da caveira. Aí você congrega na quadrangular e vai falar, não, mas aqui na minha igreja nós não ouvimos o espírito da caveira. Cara, o cara é teu pastor presidente. O cara é o tronco da tua igreja, da árvore, o tronco da árvore é o pastor presidente. Como é que as pessoas não conseguem entender isso? E daí não sabe por que não tem mais batismo com o Espírito Santo, por que não manifesta demônio, por que o aleijado não anda mais, por que o cego não escuta, não vê mais, o surdo não escuta mais. Não sabe por que acabou os milagres dentro da igreja? Porque não tem santidade, irmão. Infelizmente. E alguns venderam a alma, né? A maioria, porque venderam para o mamão, né? Mas, pastor, existe coisa boa também, né? Existem igrejas que estão desenvolvendo um excelente trabalho para o reino, né? Cuidando de família, ressocializando pessoas que eram alcoólatras vão para a igreja e pelo poder de Jesus, através da igreja, acaba levando essa pessoa à libertação, o drogado, pelo poder de Jesus, através da igreja, acaba levando a pessoa à transformação, famílias destruídas, desestabilizadas pelo poder de Jesus, através da igreja, acaba tendo a sua família restaurada. Cristo continua agindo através da sua igreja, né? Cristo continua agindo através da sua igreja, você tem toda a razão, só que nem toda a igreja é de Jesus. Então, as que estão trabalhando, estão se esforçando, estão ganhando almas. Eu vou dar outro exemplo bíblico para você. João Batista está para morrer, pega seus discípulos e fala, vai lá conversar com Jesus e pergunta, ele é o Cristo ou ele ainda há de vir? Conhece o texto. Os caras vão lá, o que Jesus fala para ele? Para eles. Ele diz, não, eu sou o Cristo, sim, pode voltar embora e dizer para o cara que está tudo certo. O que é que ele fala? Ele fala, cara, olha as minhas obras. Que o doente é curado, o evangelho está sendo pregado, o demônio está caindo por terra, o paralítico anda. Olha as minhas obras. Então, e a igreja que não tem essas obras? Eu te pergunto. E a igreja que não tem, Fábio, essas obras? Que não acontece nada? Mas para ser igreja de Jesus é necessário ter milagres? Claro. Ou a pregação da palavra basta? Mas cadê quem comprova a palavra que está sendo pregada é verdadeira? Como é que está escrito lá no livro de Marcos 16, 19? Pega a tua Bíblia e lê aí. E Jesus disse, e eu cooperarei convosco para a confirmação do evangelho que está sendo pregado, fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Está na Bíblia.